Olá a todos! Hoje é terça-feira, 7 de outubro de 2025, e nosso querido amigo, professor Mohammad Marandi, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, professor Marandi. Obrigado, Nima. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra participar do seu programa. Vamos começar, professor Marandi, com o dia 7 de outubro. Há 2 anos, algo aconteceu na Palestina que mudou completamente a face de Gaza. Olhando para Gaza agora, não tem nada a ver com o que era antes de 7 de outubro. Observando Israel, a forma como destruíram tudo em Gaza, eles podem realmente dizer que alcançaram seu objetivo? O governo Netanyahu pode dizer, estamos vencendo. Se voltarmos ao início, quando o regime israelense decidiu realizar um genocídio, eles diziam que tudo acabaria rapidamente, que iriam massacrar esses Amaleque e exterminar os palestinos, que não havia inocentes. Lembramos do que seus líderes diziam. A intenção de realizar um holocausto, um genocídio, estava muito presente. Qualquer pessoa que leia a denúncia apresentada pela África do Sul ao TPIJ, que está disponível online, basta ler as primeiras páginas, vê claramente que a intenção era exterminar o povo palestino e expulsar os sobreviventes. Mas as coisas não saíram como planejado. Mesmo tendo a intenção de eliminar o povo, eles fracassaram miseravelmente em 2 níveis. Primeiro, digamos militarmente, eles fracassaram, porque depois de 2 anos ainda não podem dizer que derrotaram o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e os outros aliados que trabalham juntos para combater o regime israelense e defender Gaza. Eles não conseguiram fazer isso. Além disso, economicamente fracassaram, porque a situação dentro da Palestina ocupada está muito pior hoje do que há 2 anos. Mas em outro nível, mais importante, a imagem do regime israelense em todo o mundo foi destruída. Esta guerra vem acontecendo há quase um século, pelo menos desde a Nakba, quando vimos o genocídio cometido contra o povo palestino, com quase 1 milhão de pessoas expulsas de suas terras em uma época em que a população mundial era muito menor. Muitos foram forçados a ir para Gaza. Muitos foram para campos de refugiados na Jordânia, no Líbano, na Síria e em outros lugares. Isso vem acontecendo há muitas décadas. É claro que, ao contrário do que a mídia ocidental e as elites ocidentais gostam de dizer, isso não vem acontecendo há milhares de anos. Isso é um absurdo. Esses judeus askenazes não são semitas, são europeus. Eles vieram para a Palestina, gradualmente tomaram o controle, cometeram genocídio e estabeleceram um país. Este é um conflito que podemos dizer que dura há pelo menos 3/4 de século. Mas os israelenses sempre usaram as mesmas políticas: limpeza étnica, apartheid e, é claro, assassinato em massa e, em muitos casos, genocídio. Mas desde 7 de outubro, esse genocídio tem um elemento único, que é o fato de ter sido transmitido para todo o mundo. As pessoas estão vendo isso em seus feeds de redes sociais. É por isso que os americanos tiraram o TikTok de seus donos privados e o entregaram aos sionistas, esperando que, se as imagens desaparecerem das redes sociais, os israelenses possam continuar o genocídio sem dificuldades. É assim que os Estados Unidos são sinistros. É assim que o Ocidente, em geral, é sinistro. Eles estão totalmente a favor das elites. São a favor do genocídio. Estão apenas tentando encontrar uma maneira de permitir que ele continue sem muitos problemas por parte da sociedade. Mas o que aconteceu é que o regime perdeu sua legitimidade. Houve um despertar global sobre a questão da Palestina. As pessoas estão reconhecendo que o regime israelense é brutal e bárbaro, e que a grande maioria dos sionistas é genocida, de acordo com suas próprias pesquisas. Então, essa derrota, eu acho, é muito mais importante do que a derrota no campo de batalha. A ausência de vitória, digamos, no campo de batalha. A deslegitimação do regime israelense
é algo que os palestinos, ativistas e especialistas ao redor do mundo vêm tentando destacar. Mas a mídia ocidental, sendo extremamente poderosa e o Ocidente sendo extremamente poderoso, especialmente no passado, impediu que esses argumentos alcançassem um público mais amplo. Mas isso mudou completamente. Os últimos 2 anos foram extraordinários. Por um lado, vemos a completa destruição de Gaza, o massacre de centenas de milhares de palestinos. Quero dizer, esses números oficiais são, é claro, extraordinários, estão longe da verdade. Os números oficiais declarados pelo Ministério da Saúde palestino correspondem apenas aos corpos que foram levados para necrotérios e hospitais e que foram identificados. Eles não incluem as inúmeras pessoas que ainda estão sob os escombros. Não incluem aqueles que morrem de câncer ou por falta de remédios, nem os que morrem depois em decorrência de ferimentos menores que levam a infecções e à morte. Centenas de milhares de palestinos foram exterminados neste holocausto. E ele continua. Isso é um fato. Mas Israel já não é mais visto como legítimo. O ódio ao regime israelense existe nos Estados Unidos. E agora estamos vendo seu último reduto, ou seja, os Estados Unidos, começar a ruir. Está desmoronando. Vimos a esquerda, os liberais, se afastarem e se tornarem hostis. Vimos muitos jovens judeus se afastarem do sionismo. E agora, mais recentemente, estamos vendo a direita se afastar. Vimos Candace Owens e Tucker Carlson. E agora, o assassinato de Charlie Kirk está levantando grandes questões sobre por que ele foi morto e quem o matou. A narrativa oficial fornecida pelo FBI foi desacreditada. Não quero entrar nesse assunto, mas acabamos de ver o que Candace Owens divulgou sobre como ele, 48 horas antes de seu assassinato, havia se afastado dos sionistas e estava se distanciando do campo sionista. E então é claro ao caso Epstein. E todas essas coisas combinadas estão tornando a situação para o regime israelense muito difícil. Eles estão se tornando completamente isolados, até mesmo entre as pessoas comuns no Ocidente. O mundo em que vivemos hoje é muito mais sombrio. Os conflitos que nos cercam, seja a guerra comercial e tarifária, a guerra na Ucrânia, as constantes ameaças de guerra do regime israelense ou as guerras que estão sendo travadas na região, a destruição da Síria por meio de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, com a ajuda de Netanyahu e Erdogan, um traidor da causa palestina, assim como o Qatar, outro traidor da causa palestina. Este é outro elemento desses últimos 2 anos. Todos aqueles falsos apoiadores da causa palestina foram desmascarados. A Fatah, com sua enorme riqueza, financiou inúmeros intelectuais, meios de comunicação, centros religiosos, canais de televisão, sites e diversos canais no Telegram. Eles foram expostos, e foram expostos na Síria. Eles, junto com Erdogan, Arábia Saudita e outros, por muitos anos usaram o sectarismo na Síria a mando dos Estados Unidos. Quero dizer, o sectarismo em nossa região é algo que os israelenses e os Estados Unidos vêm utilizando há décadas. Eles o usaram no Afeganistão com a criação do wahhabismo e do salafismo, no Paquistão e no Afeganistão. Fizeram o mesmo, usando essas forças extremistas na Líbia e depois na Síria. Tudo isso é para dividir e dominar. E é claro, esses regimes que estão no campo americano usam o sectarismo, o ódio religioso e o ódio racial. Ao longo dos anos, quem tem analisado esses canais árabes financiados por regimes ricos em petróleo e gás no Golfo Pérsico, percebeu que o ódio racial em suas narrativas tem sido extraordinário. Seu ódio religioso e sectário serviu a um propósito: dividir e dominar, dentro do quadro dos interesses dos Estados Unidos e de Israel. É claro que eles ficam com uma parte do bolo, mas a maior parte vai para o regime israelense, como vemos agora na Síria. Os israelenses têm a vantagem, e Erdogan teme o regime israelense. Mas de qualquer forma, estes são dias sombrios em todo o mundo, especialmente em nossa região.
o regime israelense está em uma situação muito difícil. A mídia ocidental gosta de dizer que Israel venceu as guerras, mas ele não venceu nenhuma guerra. O único lugar onde teve algum sucesso foi na Síria. No Líbano, não venceu a guerra. No Iêmen, não venceu a guerra. Em Gaza, não venceu a guerra. Contra o Irã, definitivamente não venceu a guerra. E na Síria, acho que todos perderam. O que Erdogan, o Catar, os Estados Unidos e o regime israelense fizeram foi criar um buraco negro que será custoso para todos eles. E isso também justifica a resistência. Isso justificou Sayyid Hassan Nasrallah. Então esse é outro nível de conscientização. As pessoas agora reconhecem porque o eixo da resistência se opunha à Operação Timber Sycamore e como esses regimes alinhados aos Estados Unidos estavam usando o sectarismo para convencer as pessoas a se voltarem contra a resistência. Basicamente, Erdogan estava ajudando o regime israelense. O Catar, como sempre, está ajudando o regime israelense. E claro, seus grupos bem financiados ao redor do mundo têm ajudado o regime israelense, mesmo fingindo ser apoiadores da Palestina. Alguns deles podem até ser realmente apoiadores da Palestina, mas fecham os olhos para a realidade de que na Síria estavam seguindo uma agenda israelense baseada em seu próprio ódio sectário e em seu sectarismo irracional. Their irrational sectarianism. We know Donald Trump came out with his new plan. Sabemos que Donald Trump apresentou seu novo plano. Ele o chamou de plano de paz, o chamado plano de paz que ele quer implementar. Mas não parece que Netanyahu concorde com o que Donald Trump está dizendo, porque afinal, eles teriam que se retirar de Gaza se quisessem chegar a um acordo com os palestinos. Mas esse não é o caso na visão de Israel, na visão do governo Netanyahu. Como você vê a forma como Donald Trump descreveu a região? Ele diz que há mais de 3.000 anos eles não conhecem a paz, que não experimentaram nenhum tipo de estabilidade ou paz na região. Ele está distorcendo enormemente a situação no Oriente Médio, porque esta é uma região antiga. Por milhares e milhares de anos, as pessoas aqui viveram juntas. Qual é a sua compreensão sobre isso? What's your understanding of that? Well, Trump is utterly ignorant and Bem, Trump é completamente ignorante, e não devemos ignorar isso. As pessoas ao redor dele também são muito ignorantes. Na verdade, na última década, ou melhor, nas últimas semanas, tenho conversado com vários altos funcionários russos e figuras influentes da Rússia, assim como com figuras influentes da China, e todos diziam a mesma coisa. O governo Trump literalmente expulsou todos os especialistas em China e Rússia. Pelo que entendi, eles fizeram o mesmo com os chamados especialistas em Irã. Não que esses especialistas em Irã fossem realmente especialistas, mas mesmo com sua compreensão distorcida da nossa região e do Irã, e sua visão completamente tendenciosa do mundo, pelo menos sabiam alguma coisa. Eles sabiam uma coisa ou outra, mas as novas pessoas são completamente ignorantes. Trump se cercou de sionistas e neoconservadores, que basicamente são a mesma coisa, um grande movimento, e de pessoas totalmente ignorantes sobre essa parte do mundo. A ignorância dele é agravada pela ignorância deles. Não tenho certeza se posso dizer que Trump e Netanyahu estão em desacordo um com o outro, porque temos ouvido essas histórias de que sob Biden, Netanyahu e Biden tiveram problemas entre si, e Biden ficou frustrado com o que estava acontecendo. Depois ouvimos o mesmo sobre Trump, mas, no fim das contas, nada mudou, e os Estados Unidos continuaram a dar total apoio ao regime israelense. Então, eu pessoalmente acho que esse plano de Trump foi feito para ajudar o regime israelense, e foi um sinal de que o regime está perdendo. Porque se Netanyahu estivesse vencendo a guerra em Gaza, bem, não é uma guerra, é um holocausto, mas se ele estivesse conseguindo eliminar a resistência em Gaza, então por que precisariam de um cessar-fogo? Por que precisariam de um plano de paz? Isso é um sinal de fraqueza. Mostra que o regime está em apuros, e os Estados Unidos, como um regime que apoia os israelenses até o fim, estão em sérios apuros.
Mais uma vez, as divisões dentro dos Estados Unidos são enormes. The divisions in the United States are enormous. We see how troops are now being taken to different cities. Vemos como as tropas estão sendo enviadas para diferentes cidades, como a liberdade de expressão está sendo minada, como a liberdade de reunião e de protesto está sendo enfraquecida, e como os instrumentos de acesso à informação estão cada vez mais controlados por sionistas. Há muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. E então, como eu disse, Charlie Kirk, sua questão, Epstein, até mesmo as questões em torno de JFK. Alguém muito importante, muito influente nos Estados Unidos, disse a um amigo meu que em relação aos arquivos de JFK, aqueles ligados a Israel, não foram divulgados. Portanto, isso muito plausível. I consider this to be very credible. If I told you who the source was, you'd agree. Se eu te dissesse quem é a fonte, você concordaria. Então, os problemas dentro dos Estados Unidos estão crescendo. E os problemas dentro da Palestina ocupada também estão crescendo. Na minha opinião, esse plano de paz é um sinal de fraqueza. Mas eles estão tentando transformá-lo em uma oportunidade para forçar os palestinos à capitulação, a aceitar a derrota. Acho que a resistência liderada pelo Hamas fez um movimento inteligente. A resposta deles foi cuidadosamente elaborada. Obviamente, eles têm conversado com os iranianos, o Hezbollah e outros, e o Hezbollah, o Irã e Sayed Nasrallah deram total apoio à declaração do Hamas, assim como outros grupos, como a Jihad Islâmica Palestina. É uma declaração bem elaborada, porque eles querem garantir que a comunidade internacional continue reconhecendo que é o regime israelense que não quer a paz e que os Estados Unidos não são sinceros. Se eles tivessem rejeitado o plano de Trump, porque Trump, é claro, é em si um monstro genocida, então algumas pessoas poderiam ter dito que havia uma chance de paz e que os palestinos não a quiseram, portanto são culpados pelo que aconteceu em seguida. Mas, ao aceitá-lo com certas condições, eles conseguiram fortalecer sua posição e colocar o povo americano, os americanos e os sionistas, em uma situação difícil. Mike Pompeo disse ontem na Fox News, se não me engano, que o Irã está por trás de tudo isso e está ditando ao Hamas como agir e como decidir sobre o futuro do conflito. Mas qual é a relação? Qual é a natureza da relação entre o Irã e o Hamas? Há alguma verdade no que ele está dizendo? Não, o Irã nunca dita nada ao Hamas, ao Hezbollah, ao Ansarullah, à Jihad Islâmica Palestina ou às forças de mobilização popular no Iraque. Essa não é a natureza da relação, e é isso que o Ocidente compreende completamente errado. É por isso que eles sempre se enganam. Procuradores não contêm uma ofensiva do regime israelense no sul do Líbano, em Gaza ou no Iêmen. Os americanos, junto com os sauditas e os emiradenses, travaram guerra contra o Ansarullah por 7 anos, com apoio de todo o Ocidente e das ditaduras no Golfo Pérsico e na Turquia. Eles realizaram uma guerra genocida contra o povo do Iêmen. E tudo isso foi em vão. Não é assim que um proxy funciona. Se eles fossem proxies, antes de tudo, teriam infinitamente menos dinheiro do que o Ocidente, e essas ditaduras árabes da região, ditaduras ricas em petróleo e gás. Então, seus proxies seriam capazes de derrotar esses proxies, se realmente fossem proxies. Mas não são proxies. São pessoas que têm crenças. Elas acreditam na libertação, acreditam na justiça, e todas estão unidas na convicção de que a hegemonia ocidental não é legítima. O etnossupremacismo não é legítimo. Ideologicamente acreditam que devem apoiar os oprimidos. Suas crenças religiosas, suas crenças culturais, todas as levam a se unir na defesa da causa do povo palestino. Então, para ele, tenho certeza de que ele sabe disso. Quero dizer, ele é uma pessoa sinistra, mas foi chefe da CIA, então conhece essas coisas. E há uma diferença entre o Irã e, claro, a Turquia, sob Erdogan, e o Catar e os outros,
como o Egito e aqueles que assinaram aquela carta glorificando o chamado plano de paz de Trump. Eles pressionaram o Hamas a aceitar os termos. Nunca deram ao Hamas uma única bala. Nunca romperam laços com o regime israelense. Nunca sufocaram o regime com embargo ou pararam de fazer negócios e comércio com eles. Em vez disso, pressionaram o Hamas a aceitar o plano de capitulação de Trump. Mas o que o Irã faz é continuar apoiando o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina de maneiras que você e eu não conhecemos, secretamente, é claro, por túneis ou o que for. Eles continuam apoiando esses grupos, assim como continuam apoiando o Hezbollah, o Ansarullah e outros. Então não, esses são aliados. Os iranianos acreditam que o povo palestino merece ser tratado como ser humano, e isso é algo que o Ocidente se opõe. Nima, tá muito claro, é 50 anos o Ocidente estupou o Irã lá. Motiva dupla. É de orzos. O manen que é independente antepin, then which ways this may towards telling. One is Iran is independent, unlike all these other actors in the region. The second is Iran's opposition to O ethno-supremacism. segundo ponto é a oposição do Irã ao etnossupremacismo. É isso. O Ocidente apoia o etnossupremacismo. O Irã se opõe a ele. O Ocidente apoia o genocídio. O Irã se opõe a ele. O Ocidente apoia o racismo. O Irã se opõe a ele. É por isso que estão atrás do Irã há 5 décadas. Essas são as verdadeiras razões, porque eles apoiam o etnossupremacismo, apoiam o genocídio, apoiam o extermínio do povo palestino. É muito claro. Eles viram stored extermínio de small padre 10 anos. As o mal, o que vai anti-violence aqui, então, if reports that mugs, is now to ask more respect. Or they're upset but they can't do anything about it. No, they support it. The silence of Não, eles apoiam isso. Western journalists. O silêncio dos jornalistas ocidentais. Os jornalistas ocidentais não são diferentes dos jornalistas nazistas na Alemanha nazista. Jornalistas da mídia tradicional, todos são iguais. Eles fazem parte desse genocídio. São soldados rasos nele. O mesmo vale para seus diplomatas. Todos esses diplomatas ocidentais em países da nossa região e ao redor do mundo estão promovendo a posição ocidental. Eles fazem parte desse genocídio. Um diplomata britânico servindo em Teherã faz parte do genocídio. Um diplomata francês servindo no Brasil faz parte desse genocídio, porque não renunciaram, não protestaram. Because they haven't resigned, they haven't protested. Journalists who are silent and who speak. Jornalistas que permanecem em silêncio, que falam sobre outros assuntos, mas se recusam a defender o povo palestino. Eles fazem parte desse genocídio. Um ex-jogador da seleção inglesa de futebol defende a Palestina, e os jornalistas não conseguem fazer o mesmo. Ele está disposto a pagar o preço, mas os jornalistas não estão. Eles são cúmplices. São soldados rasos nesse genocídio. A questão é que a oposição deles ao Irã existe porque o Irã apoia o povo palestino e não o abandonará. Mesmo agora, após a guerra, o Irã está se preparando caso o regime israelense ou de Trump ataquem novamente. Mas o Irã não abandonará o povo palestino. But Iran won't forsake the Palestinian people. What's so problematic in the eyes of O que é tão problemático aos olhos daqueles que falam em nome do povo palestino? Na minha opinião, a principal preocupação deles é que com esse plano de paz, Netanyahu possa reativar a guerra em Gaza sempre que quiser. Se eles não quiserem se retirar de Gaza e quiserem manter o corredor Filadélfia no sul, essas são questões importantes que precisam ser tratadas durante as negociações. Não sei se há algum progresso real acontecendo neste momento, mas você vê alguma influência sobre Netanyahu vinda do governo Trump? Algo que possa trazer alguma esperança para aquelas pessoas, para aqueles estados árabes, para aqueles que estão mais próximos do governo Trump. Como você vê isso? O que se passa na mente daqueles que ainda têm alguma esperança de chegar a um acordo em Gaza? in terms of reaching a deal in Gaza? O problema, Nima, é que não sabemos o que se passa na mente de Trump, nem quantas pessoas acreditam que ele tem problemas mentais. As capacidades dele estão piorando muito rápido, e há sinais disso. Os 2 ou 3 discursos que ele fez recentemente, sabe, não são discursos feitos por pessoas normais,
Não é assim que pessoas normais falam no Conselho de Segurança da ONU, diante de generais e tudo mais. Então, não está muito claro o que ele pensa, quão estável ele é, ou como ele raciocina. Mesmo no passado, era a mesma coisa. Por exemplo, a questão dos mísseis Tomahawk. E agora a dúvida se, por meio de um parceiro europeu, esses mísseis Tomahawk poderiam acabar sendo entregues à Ucrânia, embora os Estados Unidos, sob Trump, estivessem se distanciando de um envolvimento direto. Mas todas essas são mudanças de política que não deveriam ter acontecido, com base nas próprias declarações anteriores de Trump e na linguagem vinda da Casa Branca. Então, claramente, trata-se de uma pessoa instável. Vimos no dia da libertação, quando ele impôs todas aquelas tarifas, que quase imediatamente teve de recuar em relação à China, porque perceberam como o mercado de títulos estava atingindo um limite perigoso. Trump está constantemente recuando e já ameaçou o Hamas com aniquilação, a mesma palavra que gosta de usar para o Irã, muitas vezes. Esta não é a primeira vez que ele faz essas ameaças absurdas. Basicamente, ele diz: vou intensificar o extermínio se você não fizer o que eu digo. Pelo que entendo, do meu ponto de vista, não há diferença fundamental entre Trump e Netanyahu. Seja por causa de Epstein ou das pessoas ao seu redor. Ele não tem bússola moral, então não se importa com o povo palestino. Não vejo nenhuma grande diferença entre ele e Netanyahu. A única coisa que poderia derrubar Netanyahu seria se o establishment sionista, a classe de doadores, os sionistas muito ricos dos Estados Unidos, decidissem que Israel está realmente sendo destruído pela continuidade de Netanyahu como primeiro-ministro. Pessoalmente, acho que os últimos anos foram desastrosos para o regime. I personally think that the last few years have been disastrous for the regime. And I think that the donor class in the United States are fools. Acho que a classe de doadores nos Estados Unidos é composta por tolos. Mas pode chegar um momento em que eles digam: isso está se tornando caro demais para nós. Eles são genocidas, mas talvez finalmente percebam que estão perdendo tudo. Estão até perdendo muitos americanos que tradicionalmente os apoiavam. Perderam a juventude e agora vão perder muitas pessoas que no passado eram cristãs e firmes defensoras do regime israelense. Então podem sentir que, em algum momento, precisam removê-lo. Isso, acredito, é o que poderia provocar uma mudança no regime. Não que quem substituir Netanyahu seria melhor do que ele. Não, é um regime genocida. É uma ideologia genocida. Em sua maioria, os sionistas na Palestina acreditam no genocídio. Eles o apoiam. Não é como se quando Netanyahu sair, alguém mais sensato ou mais humano fosse substituí-lo. Mas eles podem chegar à conclusão de que é preciso acabar com esta guerra. Está nos custando demais. Destruiu nossa credibilidade e nossa imagem em todo o mundo. E por isso, Netanyahu precisa sair. Isso é possível. Os problemas dentro do regime israelense neste momento são enormes. E claro, Netanyahu precisa de todas essas crises para se manter no poder. Mas pode chegar a um ponto em que isso deixe de funcionar para ele e ele seja derrubado. Ainda assim, não acho que será o Trump quem fará isso. Você esteve recentemente na Rússia, na Conferência de Valdai, e perguntou a Putin sobre a situação em Gaza. Como você avalia as políticas da Rússia em relação ao conflito na Palestina? Bem, duas coisas. Uma é que, em geral, nas minhas viagens à Rússia, estive lá em várias ocasiões nos últimos anos, conheci muitas pessoas. Visitei diferentes universidades e cidades. As pessoas se voltaram contra o regime israelense. Judeus que conheço na Rússia, tenho pelo menos 3 amigos judeus lá, são contrários ao regime israelense. Agora, não tive discussões detalhadas com eles sobre se rejeitam totalmente a legitimidade de Israel, mas eles são muito hostis ao regime como está. Pelo que entendo, em todo o país, as pessoas não gostam do regime israelense. A resposta do presidente Putin à minha pergunta, que alguém tweetou e eu retuitei,
foi para mim esperada. Alguns ficaram desapontados. Eu não esperava nada diferente. Falei sobre o genocídio e o Holocausto e disse que as intenções de Trump não são benignas. Também levantei a questão de Blair. Indicar o nome dele era acrescentar insulto à injúria. A resposta dele foi muito longa. Falou por 7 ou 8 minutos, talvez 6 ou 7, não tenho certeza. Foi uma explicação detalhada. No geral, tivemos uma reunião muito longa com ele, cerca de 5 horas. Não sei quantos convidados havia, talvez 60 ou 70 estrangeiros. Ele respondeu, não sei, 10 ou 15 perguntas, muitas perguntas, e ele sabia do que estava falando. É infinitamente diferente de Trump, mas essa era a resposta que eu esperava. Ficou claro, durante toda a reunião, que ele não queria antagonizar Trump. Ele disse, você sabe, ele estava falando sobre como isso poderia funcionar, mas no fim da resposta, ele disse que o Hamas, você sabe, que o Hamas também teria que aceitar isso para que acontecesse. Então ele disse muitas coisas. Não quero entrar muito em detalhes, mas não foi algo inesperado para mim. Foi uma resposta política, muito política. Mas acho importante observar que ele disse que o consentimento do Hamas é necessário para que isso avance. E isso, é claro, é um ponto fundamental. Porque esse plano, agora isso sou eu falando, esse plano não é pela paz. Esse é um plano de capitulação, é um plano de subjugação, é um plano de limpeza étnica e de destruição permanente dos palestinos e de sua presença em Gaza. No entanto, o Hamas e a resistência estão apresentando suas próprias condições para que isso tenha sucesso. Então teremos que ver como as coisas se desenrolam, mas não acredito por um momento que a resistência vá capitular. Acho que o fato de o presidente Putin, perto do final, ter mencionado o Hamas e falado sobre o Hamas foi uma parte importante de sua resposta, que não foi amplamente discutida. Mais uma vez, muitos ativistas ficaram desapontados, mas não vejo motivo para que tenham se surpreendido. Essa tem sido a posição da Rússia o tempo todo. E só uma coisa que eu gostaria de destacar. Eu defendo laços muito fortes entre o Irã e a Rússia. Defendo laços muito fortes entre o Irã e a China. Tenho feito isso há muitos anos. E alguns liberais no Irã me odeiam por isso. Liberais pró-Ocidente. Você sabe disso. Você conhece meu passado. Você sabe o que acontece no Irã. E sabe, anos atrás eu me sentia bastante isolado nesses debates. Agora o clima mudou. As pessoas no Irã, muitos reformistas, muitos conservadores, muitos independentes, todos concordam agora, acho que a maioria, exceto por um segmento de, digamos, liberais pró-Ocidente radicais. Todos concordam que precisamos fortalecer os laços com a Rússia e a China. No entanto, volto ao que disse antes. O único país disposto a fazer sacrifícios pelo povo palestino é o Irã. E, mais recentemente, o Iêmen após a ascensão do Ansarallah e de seus aliados. Muitas pessoas pró-Palestina sempre tentaram esconder essa realidade no passado, especialmente muitas no Ocidente, e muitas pessoas profundamente sectárias, que foram condicionadas a ser sectárias ao longo dos anos devido ao financiamento saudita. A Arábia Saudita se distanciou do wahhabismo sob Mohammed bin Salman, mas no passado, os sauditas, e mais recentemente o Catar, a Turquia e outros, em certa medida, sempre tentaram negar isso, dizendo que não era o caso. Mas, na realidade, são o Irã, o Ansarullah e o Iêmen que estão defendendo o povo palestino. E não importa para os iranianos se isso é reconhecido por essas pessoas profundamente sectárias ou por esses anti-iranianos, muitas vezes de esquerda no Ocidente, porque para o Irã trata-se de um princípio. É uma questão moral. E mesmo que o Irã seja insultado e atacado, chamado, você sabe, de Hafid e tudo mais, eles continuam apoiando a causa palestina. Na Síria acabou se provando que o Irã estava certo. O Irã estava protegendo a Síria do ISIS e da Al-Qaeda pró-Ocidente.
Agora estamos vendo o relacionamento que está se desenvolvendo entre essas pessoas da Al-Qaeda e do ISIS e os Estados Unidos. Vimos Petraeus e Jolani naquele festival de afeto juntos, o que foi realmente repugnante. E muitas dessas pessoas despertaram. Muitas outras estão em silêncio porque não têm nada a dizer. E aqueles são profundamente sectários sempre justificarão tudo isso. Tudo foi exposto. Portanto, não se deve esperar que a Rússia seja como o Irã. Não se deve esperar que a China seja como o Irã. Mas a posição da Rússia e da China é infinitamente melhor do que a dos europeus e dos Estados Unidos. Não são os russos que estão cometendo o genocídio. Não são os chineses que estão cometendo o Holocausto. São os europeus e os norte-americanos, e a cumplicidade dos países vizinhos. Como alguém pode esperar que a Rússia rompa relações com o regime israelense quando Erdogan não o faz? Como esperar que a China rompa relações com o regime israelense quando o Egito não o faz? Como esperar que países da África e da América Latina rompam relações quando os Emirados, o Marrocos e a Jordânia não o fazem? Então, embora todos queiramos ver a comunidade internacional romper laços com o regime, estabelecer um cerco, derrubar a tirania e pôr fim ao etnossupremacismo, todos os dedos devem ser apontados para aqueles por trás desse genocídio, os que o tornam possível e os que continuam a cooperar com o regime israelense, apesar de sua retórica. Caso contrário, o que esses países costumam fazer, como o Catar, é pagar bolsas de estudo, construir alguns prédios em Gaza ou financiar a educação das pessoas, tentando torná-las devedoras deles. Eles contratam pessoas para seus think tanks, pagam por mesquitas e assim por diante. Mas é claro que o Catar não passa de um procurador dos Estados Unidos. Se Trump dissesse ao Catar para fechar a Al Jazeera hoje, você acha que o Catar esperaria até amanhã? Claro que não. Qatar will wait till tomorrow? Of course not. Acho que o papel do Irã, como você mencionou, é muito importante para o eixo da resistência. É por isso que vemos o aumento militar na região hoje, porque parece que eles querem atacar o Irã. Estão trazendo tudo. É meio impressionante para mim que o país atacado por Israel, há apenas uma semana agora, esteja recebendo armas dos Estados Unidos para serem usadas contra o Irã, um país vizinho. Quão preparado está o Irã, professor Marandi? Porque desta vez, não é como da última vez que atacaram o Irã. Aquilo foi um ataque terrorista, não foi uma guerra. Começou como um ataque terrorista em solo iraniano, depois as coisas mudaram e seguiram na direção de uma guerra. Mas desta vez, como o senhor vê o Irã? Well, there are a couple of things. First of all, Bem, algumas coisas. Antes de tudo, a situação do regime israelense é muito diferente da do Irã. O Irã tem amigos, os russos, os chineses e outros, é claro, mas esses dois países possuem sistemas de armas avançados. O Irã obviamente comprará o que puder, de acordo com seus propósitos, e fará o possível para melhorar suas defesas e assim por diante. Mas precisamos lembrar que o Irã compra suas armas, ele não recebe ajuda de ninguém. O regime israelense, por outro lado, recebe ajuda de todo o mundo ocidental, direta e indireta, de diferentes formas, e obtém as melhores armas que os americanos têm. the best weapons that the Americans have to offer. So obviously for Russia and China, they may Então, obviamente, para a Rússia e a China, eles podem vender armas, digamos, a um bom preço, para os iranianos. Eu não estou envolvido, então não posso, você sabe, entrar em detalhes. Estou apenas falando hipoteticamente. Digamos que o Irã compre armas e consiga um preço razoável dos iranianos. Eles vão dar suas melhores armas ao Irã? Não. Normalmente os países não entregam sua tecnologia mais recente a ninguém. Os Estados Unidos não compartilham sua tecnologia mais avançada com os europeus. Sua tecnologia mais recente é para uso próprio. O mesmo vale para a Rússia, o mesmo vale para o Irã e o mesmo vale para a China. Mas o regime israelense é uma exceção à regra. Os americanos lhes darão tudo. Eles levarão seus mísseis THAAD de todo o mundo e os entregarão a eles. Tudo o que tiverem darão ao regime israelense.
Mesmo que isso prejudique gravemente a OTAN, mesmo que prejudique gravemente a segurança nacional dos Estados Unidos, eles o farão. E já o fizeram. Portanto, o regime israelense tem essa vantagem. No entanto, os iranianos, sendo independentes há 50 anos, criaram as próprias capacidades de defesa autóctones. E essas capacidades de defesa autóctones mostraram-se altamente eficazes durante a guerra. E esses eram mísseis iranianos. Desde que os combates terminaram, não há um cessar-fogo. Há apenas uma interrupção nas hostilidades. Os iranianos vêm desenvolvendo ainda mais suas capacidades de mísseis. Eles têm usado suas experiências na guerra para aprimorar seus sistemas e também têm estudado suas fraquezas para corrigir suas deficiências. Agora, algumas coisas podem ser resolvidas a curto prazo, outras podem levar muito tempo para serem tratadas, como as defesas aéreas. Você sabe, há diferentes questões que precisam ser resolvidas. Algumas podem ser tratadas relativamente rápido e outras levarão muito mais tempo para serem solucionadas. E é claro, tudo isso exige muito dinheiro, porque novamente o Irã não recebe ajuda. O Irã precisa comprar armas e está sob sanções de máxima pressão. Está sob essas sanções há décadas e o Ocidente tenta sufocá-lo. Tentaram amarrar as mãos do Irã, mas o país é capaz, poderoso e conta com apoio popular. Sabe, quando a guerra começou, no Ocidente achavam que o Irã iria desmoronar. E muitas outras pessoas também pensavam assim, porque foram influenciadas pelas narrativas ocidentais. Quando isso não aconteceu, alguns analistas no Ocidente disseram, sim, qualquer país sob ataque, o povo se une em torno dele. Não, isso não é verdade. Quando Saddam Hussein foi atacado, o regime desmoronou. Quando o Talibã foi atacado pelos americanos em 2002, ele desmoronou imediatamente. O Talibã e a Al-Qaeda. Mas o Irã foi completamente diferente. Por quê? Porque o Irã sempre teve um alto grau de legitimidade aos olhos de sua população. A República Islâmica do Irã sempre teve essa legitimidade. O que aconteceu foi que o povo que apoiava a República Islâmica se mobilizou, mas também um segmento significativo da população, que era contra, indiferente ou sob influência ocidental. Eles perceberam que o Ocidente estava mentindo, que o Ocidente era enganoso. O Irã estava negociando, mas mesmo assim foi atacado e sofreu uma ofensiva relâmpago. Então aí para justificar a guerra, e os europeus culparam o Irã e apoiaram o regime israelense. Então a mídia liberal, pela qual muitas pessoas no Irã, especialmente alguns dos mais jovens, foram influenciadas, viu que a mídia liberal no Ocidente estava apoiando a guerra contra o Irã. A CNN falava sobre células adormecidas nos Estados Unidos, como se os iraniano-americanos fossem uma ameaça ao país. Os liberais, que eram woke, que falavam sobre 1001 gêneros e defendiam 1001 gêneros, agora estavam apontando os iraniano-americanos para criar medo entre os americanos e apoiar o ataque genocida israelense. Assim, estavam dispostos a sacrificar pessoas para o esforço de guerra, a agressão contra o Irã. Então, esse segmento da sociedade iraniana também se uniu em torno da bandeira. A imensa maioria dos iranianos manteve-se firme e foi às ruas sob fogo em todo o país, sob fogo, pedindo que as Forças Armadas, a Guarda Revolucionária, o Exército, o Estado, o governo, revidassem. Foi isso que aconteceu. No Ocidente, esperavam que o povo reagisse de outra forma, porque acreditavam em seus chamados especialistas em Irã, esses, como diria Malcolm, escravos da casa, ou bem, não esses como escravos da casa, esses senhores marrons, esses orientais orientalizados. Essas pessoas diziam ao Ocidente o que queria ouvir, e o Ocidente acreditava que ouvir. Então eles acharam que as pessoas iriam às ruas em apoio a Israel e ao Ocidente. E isso mostra o quanto o Ocidente sabe pouco sobre o Irã. Eles acreditam nas próprias mentiras,
A mídia ocidental acredita na própria propaganda, e é por isso que fracassam, porque não entendem o Irã, não entendem o Ansarullah, não entendem o Hezbollah. O que há nessas organizações, nesses governos, nessas pessoas, que as faz recusar-se a se curvar e, ao mesmo tempo, permanecer fiéis à defesa de um povo oprimido, outro povo, não eles mesmos, fazendo sacrifícios pelos outros? Os palestinos são, é claro, heróicos e estão se defendendo. The Palestinians are, of course, heroic and they're defending themselves, but these entities are making sacrifices to Mas essas entidades estão fazendo sacrifícios para defender os palestinos. Cada uma delas poderia fazer um acordo com o Ocidente a qualquer momento, mas não o fazem. Os iranianos hoje estão mais preparados do que estavam na última guerra. Se o regime israelense iniciar algo, será derrotado rapidamente e será muito pior do que da última vez para o regime. Não sei se eles vão atacar em breve. Se fossem inteligentes, não o fariam. Mas é o Netanyahu. Ele está sempre em crise e seu governo está sempre enfrentando crises. Ele precisa reagir para se manter no poder. Mas não está claro para mim se isso vai acontecer em breve, porque o Irã está preparado. Because Iran is prepared. Did you read the article in Haaretz pointing out that Você leu o artigo no Haaretz, que aponta como eles usaram o filho do Shah do Irã durante o conflito e que já haviam se preparado para isso? Sabe, quando você observa o conflito, a guerra que eles começaram com o Irã, parece que eles vêm se preparando para isso há muito tempo. Eles usaram todas essas pessoas que, de alguma forma, se sentiam próximas do filho do Shah do Irã. E quando você observa as posições deles fora do Irã e como foram usados por Israel, será que eles estão? Porque tivemos a mesma coisa, professor Marandi, durante a guerra Irã-Iraque. Tivemos esse grupo de pessoas que deixou o Irã após a Revolução e forneceu informações a Saddam Hussein para atacar o Irã. Pessoas que de alguma forma ajudavam os inimigos do povo iraniano e o futuro do Irã. E a mesma coisa está acontecendo com o movimento em torno do filho do Shah do Irã. É o mesmo caso. Eles estão indo na mesma direção, na sua opinião. is that the same case? Are they going to the same direction in your opinion? It was obvious from day one. And again, that just shows Isso era óbvio desde o primeiro dia. E, novamente, isso só mostra como o Ocidente não entende o Irã. O filho do antigo Shah é um bufão, e qualquer um que o leve a sério, obviamente não entende nada de política ou do Irã. O MEC ao qual você se referiu é uma organização terrorista que o Ocidente apoiou. Ela realizou milhares de assassinatos. Alguns dizem que até 17.000 pessoas foram mortas no Irã por esse grupo em ataques à bomba. Exatamente como ISIS e a Al-Qaeda. Mas eles têm escritórios em toda a Europa e na América do Norte. É interessante como o Ocidente gosta de dizer que o Irã é um patrocinador estatal terrorismo. Mas são os cemitérios do Irã, Líbano, Iraque, Iêmen e de outros lugares, e claro, da Palestina, que estão cheios de vítimas do terror ocidental, não os cemitérios da Europa ou da América do Norte. Assim como eles fracassaram e foram vistos como traidores, o filho do Shah também foi visto como traidor. E você tem razão, eles vêm trabalhando nisso há anos. Não é apenas o regime israelense e os Estados Unidos. Todas as embaixadas ocidentais no Irã e Israel têm trabalhado contra o país, junto com alguns dos regimes vizinhos do Irã. Todo que lançou os Kidsasads, as de persecute, na resolução contra o. in the Persian Gulf, they're all used against Iran. Have any of these regimes done anything to stop it? They've all been cooperating. Algum desses regimes fez algo para impedir isso? Todos eles vinham cooperando com os Estados Unidos e a Síria, usando o sectarismo como disfarce para sua cooperação com Israel. Mas a realidade, para aqueles que mantinham os olhos abertos, era clara. Eles estavam trabalhando contra a resistência e ajudando os israelenses. E, é claro, queriam sua parte do bolo, ou o regime em Baku. Assim, havia essa enorme coalizão atuando contra o Irã, mesmo durante a guerra nas partes setentrionais do Iraque, na Síria e na República do Azerbaijão. Um amigo de Erdogan, o ditador no Azerbaijão, todos eles estavam colaborando com o regime israelense contra o Irã. Mas como nunca entenderam o Irã, fracassaram. E agora,
Sabe, da próxima vez que houver uma guerra, acho que será mais decisiva. Quando quer que aconteça, seja nas próximas semanas, dias ou meses, será mais decisiva. E então esses regimes, alguns deles, terão que enfrentar as consequências. Haverá consequências por isso. Então o mais inteligente que eles podem fazer é parar de ser agentes de Israel, especialmente o Erdogan. Ele está agora em uma situação muito difícil na Síria. Mas sabe, ele está muito fraco, muito vulnerável. Quero dizer, este é o mesmo Erdogan que quando prendeu aquele pastor e o condenou, tudo que Trump fez durante seu primeiro mandato foi impor algumas sanções e Erdogan se ajoelhou e o entregou. Esses governos são extremamente vulneráveis. Não é do interesse de nenhum país desta região apoiar o regime israelense contra o Irã. O regime israelense não serve aos interesses de ninguém. Mas, de qualquer forma, acho que está mais do que claro que o Ocidente calculou muito mal. Tentar usar o filho do antigo Shah como ferramenta para uma mudança de regime é tão ridículo quanto quando depositaram suas esperanças na organização terrorista MEK para tomar o poder no Irã. A longo prazo, sempre disse que as narrativas ocidentais sobre o Irã os levaram a continuar cometendo erros de cálculo. E embora esses erros muitas vezes tenham resultado em consequências fatais, no fim das contas, isso tem sido em detrimento do próprio Ocidente, por causa de sua falta de compreensão sobre o Irã, sobre o Hezbollah, sobre a resistência do povo palestino e agora sobre a resistência global que existe em todo o mundo. Olhem para as manifestações e protestos na Itália, na Espanha, na Austrália, no Japão, em todo o mundo. Eles estão calculando errado. É extraordinário. Todos esses são heróis, milhões de heróis. Em todo o mundo, as pessoas estão se manifestando. Eles estão calculando errado. Erraram com o Irã e continuam errando em todo o mundo. E é isso que está levando a dias sombrios para o regime israelense. Um regime que é desprezado em todo o mundo não é um regime que pode durar. Uma pessoa que é desprezada por todos não vai durar nessa comunidade. Um regime genocida também não vai durar, porque o mundo não vai mais tolerá-lo. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei, mas esse regime não vai durar. Netanyahu diz que o Irã está aumentando o alcance de seus mísseis para 8.000 quilômetros. Eles querem atingir Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. It's unbelievable. É inacreditável. Ele está contando com a estupidez do segmento idoso, eu acho, mais voltado aos republicanos da população americana. Esse é o mesmo cara que desde 1996, então o quê? 29 anos, vem dizendo que o Irã está prestes a desenvolver uma arma nuclear. Sempre está a alguns anos de distância. Às vezes ele dizia que estava há semanas, às vezes há meses, mas vem dizendo isso, sabe? Há 29 anos. E agora ele passou a falar de mísseis. Está claro o que ele está fazendo. E isso só mostra que nada disso tinha a ver com armas nucleares desde o começo. Trump afirmou que destruiu o programa nuclear do Irã. Ele repete isso várias e várias vezes. E agora ele está falando em atacar o Irã novamente. Por quê? Porque não se trata de armas nucleares. Não se trata do programa nuclear pacífico do Irã. Não se trata do programa de mísseis do Irã. É porque o Irã se opõe ao etnossupremacismo. É por isso que o Irã é visto como um regime tão perigoso, tão brutal e maligno. É por isso que dizem que ele odeia as mulheres. E mesmo assim, pela minha própria experiência, nos dois departamentos dos quais faço parte, um como membro e outro como afiliado, os acadêmicos contratados nos últimos anos, em sua maioria, são mulheres. Quer dizer, eu poderia falar sobre esse tipo de coisa por muito tempo. Eu não quero ir por esse caminho. Mas toda essa conversa absurda sobre mulheres, sobre direitos humanos, sobre ditadura, sobre o regime ser corrupto, sobre terrorismo, sobre o Irã ser um exportador de terrorismo, tudo isso é sobre a Palestina. É sobre o Irã ser independente, ao contrário de todos esses outros regimes.
e é sobre a Palestina. Sempre que você os ouvir falar sobre drogas e o Hezbollah, lembre-se, de vez em quando eles dizem que o Hezbollah faz isso ou aquilo. É exatamente o oposto. As pessoas mais morais de toda aquela região são as do Hezbollah. Mas eles fazem essas alegações absurdas porque precisam demonizá-los, porque eles apoiam o povo palestino, porque se opõem ao genocídio. Eles são contra o etnossupremacismo. Então, o Hezbollah vai estar mexendo com drogas. E você sabe, eles vão estar reprimindo a dissidência. Os iranianos vão estar matando mulheres, ou espancando crianças, ou comendo bebês, ou fazendo seja lá o que for que supostamente fazem, quando na realidade são os israelenses que estupram pessoas na prisão. São os israelenses que desligam os aparelhos de bebês em incubadoras nos hospitais. É o regime israelense que massacra pessoas 24 horas por dia, dia e noite, mirando em civis. É o regime israelense que bombardeia hospital após hospital, que bombardeia escolas, que bombardeia tendas, que queima pessoas vivas. Mas é claro, eles continuarão apontando para o Hezbollah e as drogas e o Irã, e seja lá o que mais, direitos humanos e tudo isso. Sim. Muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. É um grande prazer. Altef Gab Perensibur, em Gauer Zeremhau. Espero 90 a promessa mil. Até breve.